Bom, nós vamos dar início ao estudo de matrizes e basicamente o que a gente quer nessa sessão, nesse capítulo 3, é introduzir uma álgebra para as matrizes. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com algumas operações aritméticas de matriz, a gente vai ver como somar, subtrair, fazer algumas operações com matrizes, tentar relacionar essas operações com as operações que a gente sabe da álgebra de números reais e ver quais são as diferenças principais. E a gente vai fazer isso porque as matrizes elas são importantes para a gente no estudo da álgebra linear, como eu comentei com vocês. E essa é uma aula que vai então formalizar o que é uma matriz e dar algumas operações com essas matrizes. Nós já usávamos matrizes anteriormente para resolver sistemas lineares, onde a gente escrevia um sistema de equações lineares como uma matriz, mas definindo uma matriz, ela é uma tabela que tem elementos que estão dispostos em linhas e em colunas, e todas as matrizes a gente vai nomear elas com uma letra maiúscula. Então, por exemplo, essa matriz que nós temos aqui é a matriz A. Nomeando essa matriz com uma letra maiúscula, todos os elementos dessa matriz, ou os números que estão nas linhas e nas colunas, eles vão ser nomeados com uma letra minúscula acompanhadas de um índice. E esse índice vai indicar em qual linha e em qual coluna um determinado valor está numa matriz. Então, por exemplo, o elemento A11 que nós temos aqui, que a gente vai ler assim, ele está indicando que esse elemento está na primeira linha e primeira coluna. Esse elemento A22 significa segunda linha e segunda coluna. E esse aqui, segunda linha e primeira coluna. Todas as matrizes, elas têm um tamanho, e esse tamanho a gente vai chamar de ordem. Essa ordem, ela vai indicar quantas linhas e quantas colunas uma matriz tem. Então, a gente diz, por exemplo, que essa daqui é uma matriz M por N, porque ela está representando um tamanho qualquer, e essa matriz tem M linhas e tem N colunas. E cada um dos elementos dessa matriz vai ser chamada de A e J, de uma forma geral. Então, esse I representa o elemento da linha I e da coluna J. Então, o I representa o número da linha e o J o número da coluna. Vamos ver alguns exemplos de algumas matrizes. Mas antes disso, é importante a gente formalizar essas notações. Todas essas três notações que estão aqui, tanto essa quanto essa daqui na forma de matriz, como essa última aqui, são três formas diferentes de enunciar uma matriz. Então, temos algumas matrizes aqui e eu quero encontrar qual é a ordem dessas matrizes. A primeira matriz, que é a matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas, então eu digo que ela é uma A2 por 2. A matriz B também é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, então ela também é uma matriz que tem ordem 2 por 2. As outras matrizes, vocês podem ver a ordem delas. A matriz D, por exemplo, é uma matriz que tem uma linha e três colunas, então ela é uma matriz 1 por 3. Diferentemente da matriz E, que é uma matriz que tem três colunas e uma linha, então ela vai ser uma matriz 3 por 1. Essas matrizes que estão aqui, que tem somente uma linha, elas são chamadas também, elas recebem uma denominação especial que se chama matriz linha. Essas matrizes que têm apenas uma coluna, como o caso da matriz E, são chamadas de matriz coluna. As matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, como o caso da A e da B, elas são chamadas de matrizes quadradas. E todas as matrizes quadradas, elas vão ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária. A diagonal principal é sempre formada por esses elementos que estão nessa diagonal aqui, que eu vou marcar
de verde. E a diagonal secundária vai ser formada por esses elementos que eu vou marcar de preto agora. Então, essas são as diagonais principais em verde e secundária em preto. Uma coisa para a gente lembrar sobre as diagonais principais é que elas sempre vão ter os elementos, o índice dos elementos sempre vai ser igual, a linha e a coluna vai ser igual. As outras matrizes que nós temos aqui, da C até a F, não tem diagonais principais e nem secundárias, a não ser a F, que eu posso considerar o número 3 como sendo tanto diagonal principal como sendo diagonal secundária. Nessas matrizes, a gente pode observar na matriz C, por exemplo, algumas coisas com relação aos índices dessa matriz. E a gente tem, por exemplo, que o elemento que C21 está me indicando, na verdade, esse C precisa ser minúsculo, C21, para a gente se acostumar com a nomenclatura, esse significa o elemento que está na segunda linha e primeira coluna da matriz C. Então, nesse caso, nós temos o número 2. Se eu tivesse, por exemplo, o C 2, 3, esse é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna. Então, nesse caso, nós teríamos menos 2. E assim por diante, só para a gente se acostumar com a nomenclatura dos elementos e que a gente pode encontrar esses elementos através desses índices que estão colocados aí. Sabendo disso, a gente vai procurar definir algumas operações com matrizes e saber como trabalhar com essas operações. A primeira operação que nós temos é a igualdade de matrizes. E essa operação é bem fácil de a gente entender, porque duas matrizes vão ser iguais se todos os elementos dessas matrizes forem iguais. Então, por exemplo, essas duas matrizes que nós temos aqui são duas matrizes iguais. Porque cada elemento da matriz A, que eu anunciei aqui por A e J, é igual a cada um dos elementos da matriz B, que estão colocados nessa forma geral. Portanto, essas duas matrizes são iguais. E é claro que para duas matrizes serem iguais, elas precisam ter a mesma ordem, ou seja, elas precisam ter o mesmo número de linhas e de colunas. Um exemplo aqui, eu quero determinar quais são os valores de x e y para que essas duas matrizes A e B sejam iguais. Bom, a gente pode perceber que essas duas matrizes têm a mesma ordem, ou seja, as duas matrizes são matrizes 2 por 2. E a gente precisa verificar, então, quais são os valores de x e de y para que elas sejam iguais. Inicialmente, a gente pode perceber que esses dois elementos aqui, 1, são iguais. E aí, a gente também vai ter que, para que essas duas matrizes sejam iguais, isso que está aqui no x mais 2 precisa ser igual a isso que está aqui. Nesse caso, é bem fácil de a gente determinar qual é esse valor, mas caso não seja fácil, a gente pode escrever uma equação para isso. E nesse caso, eu sei que x mais 2 tem que ser igual a 8, e resolvendo essa equação, nós vamos ter que x precisa ser igual a 6. Da linha de baixo da matriz agora, a gente tem que y ao quadrado tem que ser igual a 81. Se nós fôssemos escrever uma equação para isso, nós teríamos que y ao quadrado precisa ser igual a 81. Ao resolver essa equação, a gente poderia encontrar um y como sendo mais ou menos 9. No entanto, a gente precisa observar que o elemento 2, 2, da segunda linha e da segunda coluna das duas matrizes, esse elemento que está aqui, está me dizendo que o y precisa ser exatamente igual a 9. Portanto, para esse caso, a gente não pode ter um y igual a menos 9, e essa daqui vai ser a solução. Opa! Sem o menos. Portanto, para que duas matrizes... Esse é um exemplo de como a gente pode transformar, fazer com que duas matrizes sejam iguais, caso a gente não tenha todos os elementos dela. Continuando, a gente tem outra operação, que é a soma e a subtração de matrizes. Bom,
Para eu somar e subtrair duas matrizes, a primeira coisa que precisa acontecer é essas matrizes precisam ter o mesmo tamanho, precisam ter a mesma ordem. E para que eu some duas matrizes, basta eu somar os elementos que são correspondentes. Da mesma forma que a gente fazia quando a gente somava vetores. Então, para eu somar duas matrizes, somo os elementos correspondentes de cada uma dessas matrizes, assim como para subtrair matrizes, eu subtraio os elementos correspondentes das matrizes. Então, aqui nós temos duas matrizes, as matrizes A e B, como exemplo. Percebam que essas duas matrizes têm a mesma ordem, são duas matrizes 2 por 3. E se eu for somar esses dois elementos, basta eu somar os elementos que são correspondentes. Estou falando somar várias vezes, né? Então, no primeiro, esse exemplo está sendo feito bem detalhadamente, mostrando que para eu somar o A e o B, o elemento 1 vai ser a soma desses dois que eu marquei em amarelo. Para somar o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, 1, 2, eu preciso somar esses dois aqui e colocar o resultado, e assim por diante. E essas mesmas regras também valem para subtração. Se eu quisesse subtrair essas duas matrizes, vou fazer essa subtração aqui rápido e vou chamar de D a subtração de A e B. Nós vamos ter essa matriz aqui, que vai ter duas linhas e três colunas, e eu vou fazer 1 menos menos 2, isso dá 3, depois 2 menos 1 dá 1, menos 3 menos 5, menos 8, 3 menos 0, 3, 4 menos 3, 1, e 0 menos menos 4, isso vai dar 4 positivo. A próxima operação que nós temos é a multiplicação por escalar. E lembre que um escalar é um número real qualquer, né? E então, se eu quero multiplicar uma matriz por um escalar, eu vou multiplicar esse escalar por cada um dos elementos da matriz. Então, isso está escrito aqui. Se eu tenho uma matriz que é uma matriz qualquer, A e J, e eu quero multiplicar essa matriz por um escalar, eu posso multiplicar, então, cada elemento dessa matriz por esse escalar. E isso é o que está sendo dito aqui nesse finalzinho aqui. Multiplico o escalar C por cada elemento A e J da matriz. Aqui tem um exemplo, então. Claro que eu já poderia ter feito esse... Eu não precisaria ter colocado esse passo do meio, eu já poderia ter ido direto desse para esse, mas está bem detalhadinho aqui. Se essa é a matriz A, menos duas vezes essa matriz, ou seja, multiplicar o escalar menos 2 por essa matriz, vai resultar nessa matriz aqui, que eu também posso chamar de matriz menos 2A. E o outro, a última operação que nós temos é o produto entre matrizes. Seria interessante a gente pensar no produto entre duas matrizes somente entre aquelas matrizes que são de mesma ordem e multiplicar os elementos que são correspondentes. No entanto, essa definição é uma definição que não tem muita aplicabilidade e o produto entre duas matrizes, ou a multiplicação de uma matriz por outra, ela não é dada dessa forma. Para que eu multiplique duas matrizes, é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E sempre que eu quiser encontrar um resultado da matriz que representa o produto, eu vou ter que multiplicar uma linha da primeira matriz por uma coluna da segunda matriz. Então, por exemplo, se eu quero encontrar se eu estou fazendo a multiplicação das matrizes A e B, representei aqui a matriz A e aqui a matriz B, e eu quero encontrar um elemento da matriz C, para eu encontrar um único elemento da matriz C, eu preciso multiplicar uma das linhas da primeira matriz por uma das colunas da segunda matriz. No exemplo a seguir, a gente vai ver como que isso se dá de uma forma prática. Então, temos aqui essas duas matrizes para serem multiplicadas.
A primeira matriz, quando eu preciso multiplicar matrizes, a primeira coisa que eu preciso observar é o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz? Nesse caso, a ordem foi colocada aqui para a gente ver isso. Então, na primeira matriz nós temos 2 colunas e na segunda matriz nós temos 2 linhas. Então, essa operação é possível de ser feita. Então, eu vou marcar em amarelo o que precisa ser igual. O número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. Então, como é que eu vou fazer para multiplicar duas matrizes? Eu vou começar sempre pegando a primeira linha da primeira matriz, que é essa daqui, e multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz com os elementos que são correspondentes. Então, e vou somar os resultados dessas multiplicações. E quando eu multiplico a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz, eu vou ter o elemento 1, 1 da matriz resultante. Portanto, primeira linha multiplicado pela primeira coluna vai dar o elemento 1, 1 da matriz resposta. E aí eu vou multiplicar todas as linhas da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. Então, continuando, multiplico agora a primeira linha pela segunda coluna, e os resultados disso vão estar na primeira linha, segunda coluna. Depois, agora já multipliquei a primeira linha por todas as colunas. Vou continuar fazendo as multiplicações e agora vou pegar a segunda linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Multiplicando a segunda linha pela primeira coluna, os resultados vão se encontrar na segunda linha, primeira coluna. Continuando agora, segunda linha vezes a segunda coluna. Essa cor ficou parecida, mas os resultados vão estar na segunda linha, segunda coluna. E agora, continuando, a gente vai ter terceira linha vezes primeira coluna, e o resultado dessa multiplicação vai estar na terceira linha, primeira coluna. E depois, terceira linha, segunda coluna, os resultados vão estar na terceira linha e segunda coluna. E efetuando todas essas operações, a gente vai ter o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. É interessante a gente lembrar que nem sempre a gente vai poder fazer a multiplicação das matrizes em qualquer ordem. Por exemplo, essas duas matrizes aqui, é possível que eu multiplique a matriz 3 por 2 pela matriz 2 por 2, mas não é possível que eu faça a multiplicação com as matrizes em uma ordem contrária. Se as matrizes estiverem em uma ordem contrária, a gente não vai conseguir multiplicar elas, e mais para frente, nos próximos exemplos, a gente vai ver por que isso. Agora, eu tenho esse exemplo, e nesse exemplo eu quero multiplicar eu quero encontrar o produto das matrizes AB, das matrizes BA e o produto entre as matrizes B e ela mesma. Esse produto AB eu vou chamar de C, e eu vou colocar aqui embaixo somente os resultados. Mas antes de eu multiplicar essas duas matrizes, eu preciso perceber se é possível que essa multiplicação seja feita. Então, vou ver a ordem dessas duas matrizes. A matriz A é uma matriz de ordem 2 por 3.
A matriz B é uma matriz de ordem 3 por 3. E aí eu preciso ver, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Nesse caso, nós temos que sim. Que eu já posso saber também qual vai ser a ordem da matriz resultante. A ordem da matriz resultante vai ser o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Então, eu procuro fazer uma regrinha para lembrar o seguinte, quando eu estou multiplicando matrizes. Se eu colocar as ordens uma do lado da outra, então os números que estão no meio precisam ser iguais e os números que estão nas extremidades vão dar a ordem da matriz resultante. Portanto, a matriz resultante nesse caso vai ser uma matriz de ordem 2 por 3. Fazendo a multiplicação, então, para eu achar o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, eu preciso multiplicar a primeira linha dessa pela primeira coluna dessa, os elementos que são correspondentes. Fazendo essas multiplicações, eu vou ter 1 vezes menos 2, isso dá menos 2. Depois, somado com 2 vezes 0, que dá 0, somado com menos 3 vezes 5, que dá menos 15. E aí, eu vou continuar fazendo, encontrando os outros elementos. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, vai ser obtido multiplicando a primeira linha pela segunda coluna. Então, esse elemento vai ser 1 vezes 1, somado com 2 vezes 3, somado com menos 3 vezes menos 4, que dá 12. Para eu achar o elemento que está na primeira linha e terceira coluna, eu vou ter que multiplicar a primeira linha pela terceira coluna. E aí nós vamos ter 1 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, e menos 3 vezes 0, 0. E aí nós já multiplicamos toda a primeira linha por todas as colunas. E agora vamos multiplicar a segunda linha por todas as colunas. Vou multiplicar, então, a segunda linha pela primeira coluna e nós vamos obter o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes 0, 0. Depois, 0 vezes 5, 0. Agora, multiplico a segunda coluna, a segunda linha pela segunda coluna para ter o elemento segunda linha, segunda coluna. E vamos ter 3 vezes 1, que é 3, 4 vezes 3, que é 12, e 0 vezes menos 4, que é 0. E aí, vou multiplicar agora a segunda linha pela terceira coluna. E se eu multiplicar tudo isso por 0, a gente já viu que isso vai dar 0 mais 0 mais 0. E aí, o que eu faço agora é efetuar essas operações de soma que faltaram ser efetuadas aqui. Então, nós vamos ter menos 17, 19, 0, menos 6, 15 e 0. Então, está aí a multiplicação da matriz A pela matriz B. Agora, eu vou chamar de matriz D a multiplicação da matriz B pela matriz A. Vou fazer de verde, então a matriz D vai ser a multiplicação da matriz B pela matriz A. E aí eu tenho que ver que a matriz B tem ordem 3 por 3 e que a matriz A tem ordem 2 por 3. E eu vou verificar se aquilo que está aqui, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, e a gente vai ver que esse número é diferente. Então, não existe a multiplicação dessas duas matrizes nesse caso. E não vai existir porque, olha só. Deixa eu apagar isso aqui.
Se eu fosse multiplicar a primeira linha da matriz B pela primeira coluna da matriz A, nós teríamos que multiplicar isso aqui, essa linha por essa coluna. Só que aí, na primeira linha da matriz B, nós temos 3 valores, e na primeira coluna da matriz A, nós temos somente 2 valores. Então, a gente não consegue efetuar essa multiplicação. Logo, tá aí o porquê de eu não conseguir fazer essa multiplicação de matrizes. E por último, para terminar, eu vou chamar de E o resultado da multiplicação da matriz B por ela mesma. A gente também pode chamar isso de B ao quadrado. Para fazer isso, eu acho que eu vou copiar as duas matrizes aqui, uma do lado da outra, porque esse processo vai ficar mais fácil para a gente observar. Mas a matriz B é uma matriz 3 por 3, a matriz B é 3 por 3, então nós temos que esses dois números são iguais, portanto eu posso multiplicar essas duas matrizes, e eu sei que a ordem das matrizes vai ser também 3 por 3. Como vai ser uma matriz 3 por 3, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, vai ser obtido multiplicando a primeira linha da primeira pela primeira coluna da segunda. Ou seja, isso multiplicado por isso. E aí, fazendo essas multiplicações, nós vamos ter menos 2 vezes menos 2, 4. 1 vezes 0, 0. E 0 vezes 5, 0. Agora, a gente multiplica a primeira linha pela segunda coluna, e aí teremos menos 2 vezes 1, menos 2. Depois, 1 vezes 3, 3. E depois, 0 vezes menos 4, 0. E depois, a primeira linha pela terceira coluna. Dando continuidade nesse assunto de multiplicação de matrizes, algumas vezes a gente não precisa multiplicar uma matriz inteira se a gente quiser alguns elementos específicos das matrizes. Imaginem que eu tenho essas duas matrizes para ser multiplicada e eu quero somente saber o valor do elemento A22 e do elemento A31, porque o resultado da multiplicação dessas duas matrizes eu chamei de A. Então, se eu quero saber só o A22, eu só quero saber aquele elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Para eu obter o elemento que está na segunda linha, segunda coluna do produto de duas matrizes, basta que eu multiplique a segunda linha da primeira pela segunda coluna da segunda. Então, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar essa linha por essa coluna para eu obter o elemento 2, 2. Portanto, o elemento A22 vai ser 2 vezes 1, que é 2, mais 0 vezes 5, que é 0, mais 1 vezes 2, que é 2, e isso dá 4. Com isso, eu posso acessar o valor desse elemento sem precisar fazer toda a multiplicação por matrizes. Outro exemplo, se eu quisesse fazer o A31. Se quiser pausar o vídeo e fazer, tudo bem. Para fazer o A31, eu vou precisar multiplicar a terceira linha da primeira pela primeira coluna da segunda. Fazendo essas multiplicações, nós teremos 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes 3, que é 6, e 0 vezes 0, que é 0. Então, o valor desse elemento específico vai ser 8. E com isso, a gente pode encontrar elementos específicos na multiplicação de matrizes. Uma coisa importante, e na verdade é daqui que vem a definição da multiplicação de matrizes dessa forma, é que as matrizes elas são bastante importantes para a gente resolver sistemas lineares. Quando a gente resolvia sistemas lineares, a gente tinha equações desse tipo aqui, e a gente escrevia
uma matriz em que nós tínhamos somente os coeficientes, o que multiplicava o xyz ou x1, x2, x3, e do ladinho dessa matriz nós colocávamos também o vetor solução, que nesse caso é aquele vetor dos termos independentes. E isso é possível porque se eu multiplicar essa matriz que eu tenho A aqui por essa matriz dos vetores x1, x2 até xn, eu vou ter exatamente essas equações aqui. E para provar isso, a gente pode fazer a multiplicação da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz X. Se eu for fazer essa multiplicação, eu vou ter A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais mais A1n vezes xn. Então percebam que fazendo essas multiplicações aqui, nessa matriz por essa matriz, embora minha letra tenha ficado feia, nós vamos ter exatamente isso que está aqui. E utilizando a igualdade de matrizes, nós vamos ter tudo isso igual ao que nós temos aqui no vetor dos termos independentes. E essa matriz que está aqui, que representa um vetor, é aquele vetor solução, que nós víamos lá também. Também é interessante a gente definir a multiplicação de matrizes da forma que ela é definida, porque o produto entre duas matrizes ele pode ser escrito como uma combinação linear das colunas da matriz. Então, se eu escrever as matrizes dessa forma que está escrita aqui, a gente vai ter exatamente essa matriz AX que nós temos aqui. É interessante, eu coloquei esse print do livro porque para a gente se acostumar com a nomenclatura. Ele vai colocar com letras em negrito as linhas e as colunas que representam uma matriz. Então, esse A1 aqui eu posso representar os elementos da primeira coluna da matriz A. Esse A2 eu posso representar de uma forma genérica os elementos da segunda coluna. E aí, quando eu multiplico essa matriz que tem essa coluna por essa matriz aqui que tem as incógnitas, eu obtenho uma combinação linear dessa forma, que é idêntica à forma que está aqui em cima, só que foi condensado para que esses valores fiquem mais fáceis de escrever e mais fáceis de serem lidos. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema linear que foi representado na forma de uma equação matricial. E a gente pode perceber que a matriz A ela é formada pelos coeficientes do x1, x2 e x3, os números que estão na frente do x1, x2, x3. A matriz X é formada por x1, x2, x3 e a matriz B ela é formada pelos valores independentes. E aí o que está pedindo aqui para a gente resolver é resolver esse sistema e verificar que AX é igual a B. Para resolver esse sistema, a gente vai usar as técnicas que nós estudamos para resolver sistemas lineares. Então, eu vou pegar esse sistema, transformar ele numa matriz aumentada e encontrar as soluções x1, x2 e x3. E aí, quando eu encontro essas soluções x1, x2, x3, se eu substituir elas aqui e fizer a multiplicação da matriz A pela matriz X, eu tenho que obter exatamente o vetor B. Aqui eu fiz a resolução desse sistema, confiram com os resultados que vocês obtiveram e encontrei quais são os valores de x1, x2, x3 e substituí esses valores no vetor x que eu tinha aqui. E agora eu quero verificar se essa equação aqui é verdadeira, se AX é igual a B. Então, eu pego a matriz A e vou multiplicar pela matriz X que eu encontrei. E para executar essa multiplicação de matrizes, nós vamos multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Então, efetuando essas multiplicações, nós vamos ter 1 vezes 1, 1, mais
2 vezes 1, que é 2 vezes menos 1, que é menos 2. Mais 3 vezes 2, que é 6. Fazendo agora a segunda linha vezes a primeira coluna, nós vamos ter 2 vezes 1, que é 2. 5 vezes 1, que é 5. Vezes menos 1, aliás, que é menos 5. E 3 vezes 2, que é 6. Depois, 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes menos 1, 0. E 8 vezes 2, 16. E ao fazer essas somas e subtrações, a gente vai obter exatamente a matriz 1 menos 2 menos 1 mais 6, 5. Depois, 2 menos 5 menos 3 mais 6, 3. E depois, 17. Ou seja, quando eu multipliquei a matriz A pela matriz X, que representa a matriz solução do sistema, eu obtive exatamente a matriz B. E aí, outra coisa que eu falei para vocês anteriormente é que eu poderia utilizar ou ver os sistemas lineares ou aquele vetor independente, ele poderia ser visto também como sendo uma combinação linear dos vetores que estão nas colunas das matrizes. Então, eu posso fazer também isso aqui. Eu posso escrever ou usar a multiplicação de matrizes dessa forma. O vetor B, ele pode ser escrito como sendo o vetor ou o valor x1 multiplicado pela primeira coluna da matriz A, e essa primeira coluna é 1, 2, 1, mais o x2, que pode ser multiplicado, ou melhor, que deve ser multiplicado pela segunda coluna, que é 2, 5 e 0, mais o x3, que pode ser multiplicado por, ou deve ser multiplicado por 3, 3 e 8. E aí, se a gente substituir esse x1, x2, x3 pelo valor que nós encontramos, efetuar essas multiplicações e somar essas matrizes que são colunas, a gente vai ter exatamente o vetor B. E com isso, eu mostro aquilo que eu falava antes, que a gente pode usar a multiplicação de matrizes para escrever o vetor independente como sendo uma combinação linear das soluções do sistema multiplicado por cada uma das colunas da matriz dos coeficientes. E para terminar, a última operação que nós temos é a transposição de matrizes. Transpor uma matriz significa simplesmente trocar as linhas pelas colunas. Então, se eu tenho uma matriz A transposta dessa matriz vai ter a primeira linha da matriz A vai ser igual à primeira coluna da transposta dela e assim por diante. Aqui vocês podem ver alguns exemplos de matrizes transpostas. A gente sempre vai indicar uma matriz transposta por um T em cima delas. Então, esse T em cima no expoente significa transposta. E a transposta, ela sempre vai ter uma ordem trocada do que as matrizes originais. Então, por exemplo, aqui na matriz B, a matriz B original, ela tem ordem 3 por 2. Então, a transposta dela vai ter ordem 2 por 3. Não tem muito o que falar das transpostas, é uma operação bem simples. E uma última operação que nós temos é o traço de uma matriz. O traço só faz sentido falar dessa operação traço em matrizes que são quadradas. Ele é denotado por TR entre parênteses a matriz que eu quero calcular o traço, é isso que está colocado aqui, e o traço nada mais é do que a soma dos elementos da diagonal principal. Se eu tenho uma matriz quadrada, a diagonal principal é formada por aqueles elementos que têm o número da linha igual ao número da coluna, então, nesse caso, são esses elementos aqui para a matriz A, e o traço nada mais é do que a soma desses elementos. Se eu tiver a matriz B, então o traço vai ser a soma desses elementos que eu marquei em amarelo. Então, gente, essas são as principais operações com matrizes que nós temos. Na próxima aula, a gente vai tratar de algumas propriedades dessas operações. Eu vou recomendar alguns exercícios no Moodle.
Eu espero que vocês façam esses exercícios, porque vai ser mais fácil entender as propriedades das operações se vocês souberem realizar as operações. Até a próxima aula.